a galera do YouTube, beleza? Aqui é Marcos Almeida do canal Profissional da Casa e estamos aqui em mais uma aula, né, no contexto de CNC, mas na verdade essa aula aqui não é exatamente CNC, mas sim uma aula de usinagem. Então, para eu poder desenvolver a próxima aula, que seria a questão de como fazer a rosca no comando CNC, no torno CNC, então primeiro eu resolvi ensinar o cálculo de como descobrir o diâmetro interno da rosca, qual que é para você furar, fazer uma rosca externa, qual que é o diâmetro da ferramenta, o diâmetro da broca que você tem que furar antes, entendeu? Então eu resolvi aqui trazer essa aula um pouco diferente para vocês aí, um pouquinho de matemática, né? E uma questão cálculo técnico, que vai voltado para a área de usinagem, beleza? Então, primeiro eu vou explicar qual que é a rosca métrica. A rosca métrica, como o nome já diz, né, ela é no sistema ISO, né, sistema métrico. Quando se fala em métrico, por exemplo, aqui eu coloquei algumas roscas que são padrão. Igual aqui, ó, M20 por 2,5. Esse M20 significa que é o diâmetro externo dessa rosca, tem 20 milímetros. E o passo, o que é o passo? Tem 2,5. O passo é a distância do filete até o outro consecutivo. Então, essa distância aqui, medida em milímetros também, no caso dessa M20 por 2,5. Então, esse passo aqui seria essa distância, 2,5. Ou seja, para cada volta uma volta helicoidal que essa rosca dá, para cada volta, o avanço que ela vai dar vai ser de 2,5. Beleza? Bom, continuando aqui então. O diâmetro externo, então, nós já sabemos. Só que o diâmetro interno, para nós descobrir qual que é esse diâmetro, é só através de um cálculo. Para a gente saber, para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que conhecer um pouco da norma da rosca métrica. Beleza? De acordo com a norma ISO, essa aqui é um pouco novo, né? É recente, mais recente na verdade. É 1,22 vezes o passo. Então, para mim descobrir, por exemplo aqui, então vamos como exemplo M16. M16, ou seja, o diâmetro externo dela tem 16 milímetros. Isso nós já sabemos aqui, o diâmetro externo. O passo dela é 2 milímetros. Então, para nós fazermos essa rosca na ferramenta, no torno, então qual que é o valor que a gente vai ter que colocar lá de diâmetro interno? Então aqui, ó, para mim saber que o cálculo a rosca M16 é diâmetro externo menos 1,22 vezes o passo. 1,22 porque já está multiplicado por 2 aqui. Na verdade seria 0,61. Então na verdade é 1,22. Antigamente aí era usado 1,39. Então essa rosca ficava bem mais folgada. Muitos torneiros antigos utilizam isso aí ainda. Só que eu estou falando de padrão. É o que está na norma hoje em dia. Entendeu? 1,22 vezes passo. Então aqui, por exemplo, aqui eu dei o exemplo de M16. Então M16 é o diâmetro externo, que é 16. O M aqui, no caso aqui, significa diâmetro, porque é diâmetro no sentido métrico, né? Métrico 16 milímetros. Então, menos 1,22 vezes 2 dá 2,44. 16 menos 2,44 é igual a 13,56. Ou seja, o diâmetro interno dela aqui vai ter 13 milímetros, 56. Então, se por exemplo fosse uma rosca aí M20 por 2,5, seria 1,22 vezes 2,5. 20 menos 1,22 vezes 2,5, você vai achar o valor aqui, o diâmetro interno. E para fazer no macho, que seria a rosca interna, para a gente descobrir qual que é o furo que a gente tem que deixar para a gente passar o macho, é mais fácil ainda. É simplesmente pegar qual rosca que no caso M16, que é 16 milímetros, menos o passo. 16 menos 2. Então, o diâmetro externo menos o passo. M20 por 2. M20 por 2,5. 20 menos 2,5. Então, a rosca aí de 17, você vai passar uma broca de 17,5. O diâmetro interno dela para você poder passar o macho. Beleza? Fácil, fácil. É isso aí que é a rosca. Essa rosca, a rosca métrica, tem o cálculo, o ângulo dela,
de inclinação dessa rosca é de 60 graus. Essa aqui é a diferença para rosca polegada, que é diferente. A rosca polegada, o passo é diferente da métrica. Então, o passo dela é dado em milímetros, é a distância de um filete ao outro. Se você pegar aqui e medir com paquímetro, tem paquímetro para medir rosca. Se você medir aqui, vai ser exatamente o passo. Hoje em dia, hoje não, né, de muitos anos, a gente tem o que nós chamamos de canivete de rosca, que ele é um canivete lá que vem com vários passos diferentes, 2,5, 2, 1,75, 1,5, 1,25, que ele é mais ou menos isso aqui, ó, como se fosse um canivete com várias roscas. Esse aqui é 1,5. Aí o cara, você vem cá e pega o parafuso lá e calibra lá, não, né, no 1,5 não. E daí por diante, 2,5, 2, você vai colocando lá, para você saber qual rosca que é. Ou para conferir no torno se você montou o passo correto. Beleza? Isso é um canivete de rosca. Então tá aí. Rosca métrica, revisão. O ângulo é 60 graus. O diâmetro externo é o valor em milímetro. Por exemplo, 16, M16, 16 milímetros. M14, 14 milímetros. M20, 20 milímetros. Isso são as roscas padrão. Eu não coloquei todas aqui. Dá para você baixar a tabela aqui completa de rosca, da rosca padrão. O que, por exemplo, pode acontecer é você ter uma peça de 200 milímetros com passo de 2. Não necessariamente vai estar com passo de 10 lá. Você pode colocar o passo se quiser. Mas aí você tem que fazer a rosca fêmea. Você vai tanto fazer a porca como o macho. Você não vai achar isso aí para comprar. Você vai fabricar ela, entendeu? Agora, nesse caso aqui, quando você fala rosca padrão, é a rosca que você acha para comprar em qualquer loja. Beleza, pessoal? É isso aí. Agora nós vamos aqui para a rosca polegada. A BSW e BSF, que é a Whitworth, que é fabricação, rosca imperial, medida imperial, que é sistema inglês. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para a segunda parte do vídeo. Agora nós vamos aprender a fazer o cálculo da rosca polegada. Essa rosca polegada é chamada de Whitworth. É o padrão inglês. Entendeu? O que acontece? Na verdade, o padrão inglês é o sistema imperial, ou seja, era as medidas de acordo com a medida do rei. Por exemplo, a polegada era o tamanho do polegar do rei, a medida da polegada do rei. Aí, por exemplo, o palmo, pés, e aí vai. Eram as medidas, então isso variava de rei para rei. Até com o tempo, né, conforme o rei, por exemplo, se ele fosse criança, as medidas que era tirada dele, eu creio que variava muito o sistema. O sistema métrico, né, se eu não me engano, parece que no espaço de 1 metro, qual que é a velocidade lá em um vácuo que o raio de luz passa por ele. Né? Não lembro ao certo para determinar isso. Então, em qualquer lugar do mundo ele vai ser igual. Mas o sistema inglês, né, justamente por eles terem uma concorrência muito grande com os franceses, eles não aceitaram, né? Eles mantiveram, até por questão de cultura mesmo, eles mantiveram o sistema. Né? Bom, então é o seguinte. Primeira coisa, o ângulo da rosca ele é 55 graus, o da métrica é 60. Então já tem aí diferença já. 60 graus. No caso da rosca Whitworth, né, BSW, tem a BSW e BSF. BSW fica British Standard Whitworth, ou seja, rosca de padrão britânico. E tem BSF, que é British Standard Fine, que é fino, que é a rosca fina que ela tem uma quantidade maior de fios por polegada. Como que é determinado o passo dela? O passo dela é a quantidade de fios que tem, ou seja, de filete que tem dentro de uma polegada. Uma polegada são 25,4 milímetros. Então, por exemplo, 16 fios em 25 milímetros tem 16 fios. Ou seja, num espaço de 25,4 tem 16 fios. 12 fios num espaço de 25,4 milímetros tem 12 fios lá dentro. E assim, de acordo com a quantidade de fios. Isso para uma polegada. Num espaço de 1 polegada, seria mais ou menos isso aqui, né? Teria 16 fios, 12. Ou seja, a quantidade de filete que tem dentro desse espaço. Beleza. Agora, a gente tem que saber qual que é o diâmetro externo. Por quê? A pessoa que trabalha com polegada, por exemplo, lá, eles que já têm esse costume, eles não, a gente geralmente nós vamos transferir para métrico. Eles não, como já é costume deles, então eles pensam em polegada, nós pensamos em milímetro.
uma polegada é mais ou menos quantos milímetros? Um pé é mais ou menos qual que é a medida disso? Então, como na mecânica a gente usa milímetro, então vamos transformar para milímetro. Então, o primeiro passo, para a gente saber o diâmetro externo, aí eu citei aqui dois exemplos. Uma rosca meia polegada por 12 fios e 3/8 por 16. Então, vamos saber o que é meia polegada. Então, como que a gente faz? Para a gente saber o diâmetro externo, a gente multiplica no caso aqui, o numerador vezes 25,4 dividido por 2. Então, 1 vezes 25,4 dividido por 2. Ou seja, seria aqui, ó, meia polegada, né? 1 dividido por 2. Então, 1 vezes 25,4 dividido por 2, é 12,7. Numerador aqui, 3 vezes 25,4, 3 vezes 25,4 dividido pelo 8. Então, numerador e... eu não me lembro o nome correto para especificar isso aqui na matemática. Mas é isso aqui, ó. Então você pega aqui, ó, por exemplo, meia polegada. 1 vezes 25,4 dividido por 2. 3 vezes 25,4 dividido por 8. Beleza? Então, 3 vezes 25,4 dá 70 e alguma coisa, 76. Dividido por 8, 9,525 milímetros. Beleza? Se eu não me engano, é numerador e denominador, se eu não me engano. Mas eu não vou falar aqui com certeza. Beleza? Então, aí nós descobrimos aqui. Vamos fazer um exemplo aqui com a rosca de meia polegada por 12 fios. Então, vamos recapitular. Meia polegada, então 12,7. 12 fios, 12 filetes dentro no espaço de 25,4. Então, qual que é 12 fios? Dá quanto de milímetro? Vamos transformar para milímetro também. Então, é simplesmente dividir uma polegada pela quantidade de fios que você tem. Por exemplo, 25,4 dividido por 12 dá 2 arredondando, 117. Dá 1,666, mas aí arredondando dá 117. Esse valorzinho aqui não dá diferença assim para você fazer a rosca. E agora a gente tem que calcular o diâmetro interno da rosca. O diâmetro interno da rosca, ele é 0,64 para definir qual que é a profundidade da hélice, vezes o passo. Né? Então, diâmetro, só que é vezes 2. Então, é 1,28. Então, diâmetro menor, então, diâmetro interno é igual a qual que é esse valor em milímetros, o diâmetro externo, no caso de meia polegada, é 12,7 menos 1,28, que é a constante, 1,28 vezes o passo. No caso do passo aqui, seria 12 fios, dá 2,117. 2,117. Então, fecha aqui. Então, diâmetro interno é igual. Só pegar aqui o calculador aqui. Então, vamos fazer o cálculo aqui então. 1,28 vezes 2 vezes 2,117. Dá 2,70976. Então, 12,7 menos 2,7097. 12,7 menos 2,71. 12,7 é igual a... O diâmetro interno dessa rosca vai ter 9,99 milímetros. Isso é transformando em milímetro, porque aqui a gente tem a opção lá, no caso do torno convencional, de você montar esse passo lá em polegada. Né? Você vai girar a chavinha lá, por exemplo, chave A, B com C, a posição lá dá o passo de 16 fios, dá o de 12. Então o cara vai fazer uma combinação de engrenagem para determinar quantos fios por polegada. Mas no caso do CNC, como nós não estamos trabalhando em polegada, a gente tem que transformar para milímetro.
Esse é o cálculo então. Então, primeiro, recapitulando, a rosca tem 55 graus, a medida externa é dada em polegada, então você tem que transformar ela para milímetro. No caso aqui eu transformei 1 vezes 25,4 numerador dividido pelo denominador. Isso mesmo, eu lembrei. 1 vezes 25,4 dividido por 2, 2,7. Então nós achamos o diâmetro externo, 12,7 milímetros. Aí vamos achar o passo então agora, transformar ele. O passo nosso aqui, ó, é meia polegada por 12 fios, então 25,4 dividido por 12. Então dá 2,117, arredondando. Dá, como eu disse antes, né? Arredondando porque está na casa de milésimo aqui. Na verdade, centésimo. Então, o diâmetro interno dela é diâmetro maior menos 1,28, é uma constante. Isso já está para achar o valor dessa hélice aqui e da hélice aqui. Beleza? Vezes o valor do passo em milímetro, que dá 2,117. Então, o diâmetro interno dá 9,99. Beleza, isso aí nós achamos no bico da ferramenta. No macho é um pouco mais fácil, né? Como eu já falei para vocês. No macho é só você, no caso, o macho, no bico da ferramenta, então a broca, o diâmetro da broca, né? Então, cacau, dB, diâmetro da broca é igual 12,7 menos o passo. O passo nós já achamos aqui, ó, 2,117, 2,117, né? Então, 12,7 menos o diâmetro da broca é igual 12,7 menos 2 dá 10,7. 10,6. 10,6. Vamos ver qual broca que dá aí. 3/8 dá 9,525. Deixa eu ver se fosse para achar uma broca. Você vai achar a broca de 10,5, né? Porque eu acho que para uma broca de 10,6 você não vai achar aí para você fazer, não. Mas não dá muita diferença, não, né? 10,6 para 10,5. Dependendo até mesmo se quando você passar a broca já fica com 10,6. Beleza, pessoal? Tá aí, para fazer o cálculo da rosca padrão inglês, né? ABSW, né? Padrão britânico. Rosca em polegada, tá explicado aí. E para fazer a métrica também. Essas são as duas principais roscas. A rosca triangular. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Eu creio assim que ficou um pouco ficou rápida, né? Não ficou assim demorada demais. O propósito dela é esse mesmo, mas para não ficar no vazio lá, a pessoa tentar entender alguns cálculos, talvez igual eu estou falando para vocês ali, igual eu disse no início. Esse aqui é o método ISO. Tá de acordo com as normas internacionais. Tem uns que usa o cálculo mais antigo, igual eu falei, 1,39, que dá por exemplo, a rosca bem mais profunda. Ou seja, a rosca vai ficar mais folgada, né? Quando o cara vai girar, ela vai dar uma folga maior. Isso aí foi revisado nessa norma, então está de acordo com a norma nova. Talvez a pessoa assim, eu não faço desse jeito, está errado. Não é que está errado, não. Tem os dois métodos de fazer, aí depende da aplicação, né? Depende da precisão disso aí. Você tem a necessidade dela ser mais folgada, dela ser mais justa. Tem vezes que tem rosca que tem que ficar bem mais justa. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado aí por assistir. Deixe seu like caso você goste e compartilhe com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado a todos. Valeu!